Patrocínio Vale Auto Shopping. Quem quer trocar de carro, passa aqui. E Bull Investimentos. O investimento é a chave para abrir a porta do sucesso financeiro. Olá para você, estou aqui de volta, sou o Júlio César, nosso programa aqui que trata, como você já sabe, de empreendedorismo. Eu tive aqui nos nossos primeiros programas falando com o Michael da Betonarte e ele está voltando hoje para contar a segunda parte da história. E a Betonarte Mask, ele que é o CEO dessa empresa, programa-se, ele vai estar, não vamos falar sobre os produtos, mas ele vai estar na FenaBit 2025, maior feira da habitação, da construção e do imobiliário de Santa Catarina. Anota na sua agenda aí em todo o sul do Brasil. Vem para Blumenau, no Parque Vila Germânica, em maio, para visitar essa feira com mais de 150 empresas. Vai estar sensacional, conteúdo técnico para engenheiros, arquitetos, lojistas de material de construção, para o público em geral, para quem quer decorar sua casa, seu condomínio. A feira vai estar sensacional e com a presença da Betonarte Mask. Aliás, Michael, obrigado de novo, né? Tirou mais um espaço na agenda para vir aqui no programa. Você que me contou a história muito legal, muito prestigiada da Betonarte, hoje vai falar para a gente um pouquinho da compra da Mask, né? Da incorporação da Mask. Obrigado, tudo bem? Olá, Júlio, agradeço mais uma vez o convite, é um prazer falar contigo, com a tua audiência e vamos contar a história, né? Pois é, a Betonarte a gente já sabe, né? Uma história super bacana. Mas aí você estava em Blumenau, você estava com a Betonarte, você participou de uma feira, da Feira dos Caminhoneiros na FenaBit, tremendo problema. Como é que surgiu a Mask na tua vida para incorporar mais uma empresa e aumentar a tua relevância, o teu leque de produtos? Bom, Júlio, a Betonarte já é uma empresa que vai fazer 20 anos, né? Então já tem uma história consolidada. No outro programa a gente pôde contar um pouquinho de como a empresa começou, de como a empresa está posicionada, da história do Michael também, né? E em 2018 a Betonarte teve a ambição de abrir pela sua primeira fábrica fora do estado do Rio Grande do Sul. Então eu tive essa oportunidade de vir aqui puxar a frente desse projeto aí, e a coisa veio acontecendo e veio crescendo muito bem em Blumenau, né? E a Mask é uma empresa que a gente já se observava e se admirava há muitos anos, né? Tá, tu tava lá com a Betonarte e conhecias a Mask como o quê? Como uma concorrente, como uma empresa. Como é que foi que você conheceu? Porque produtos são similares, não é verdade? Pois você vai ver os produtos aqui da Mask, né, para poder... São linhas complementares, né? Então, como eu te falei, lá em 2018 a gente abriu a nossa primeira indústria aqui, mas ainda trazendo parte dos produtos do Rio Grande do Sul, né? Como os pisos, né? Os paver diferenciados, né? Essa linha de pisos exclusivo estilo europeu que a Betonarte já tinha. Eles ainda vinham do Rio Grande do Sul porque a nossa indústria aqui era mais manual, digamos assim, com os produtos que demandavam menos equipamento, menos máquina, que era como a grande indústria que a gente tem no Rio Grande do Sul. Que é legal para né? quem está começando, que estava empreendendo, menor custo de fabricação, vamos dizer assim. Mais ágil também, entrando no mercado com os principais produtos como deck de concreto, pergola de concreto, os elementos vazados, e mostrando a nossa cara para o mercado, até a empresa criar um corpo, criar uma marca. Mas o nosso objetivo era ter uma grande indústria como a nossa do Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, em Blumenau. E então, nós estávamos num impasse, né? Vamos adquirir os equipamentos, comprar equipamentos novos, alugar um galpão, começar do zero, uma indústria como a parte dos pavimentos lá do Rio Grande do Sul, mas a gente estava sempre atento a essas oportunidades, né? E aí, em um determinado momento, né, eu já conhecia a Mask, né? Como eu falei, a gente já se observava, né? A Mask do mercado. Isso. Conhecia de ouvir falar, né? A Mask é uma indústria que começou nos anos 70, né? Foi uma terraplanagem. É uma empresa familiar. Familiar, da família Simenkoski, né? O seu Dionísio é o fundador da empresa. Ele começou lá nos anos 70, no final dos anos 70. Mas eles são blumenauenses? Blumenauenses, isso aí. Então a Mask, que a Betonarte incorporou, uma empresa já de
50 anos. Isso. Ela começou como uma terraplanagem, né? Então o seu Dionísio começou fazendo serviço de máquina, de terraplanagem. A indústria veio crescendo muito, né? Até os anos 2000, né? Você sabe por que o nome Mask, não? Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Era a empresa chamada Siemens, né? Que é a junção de Siemenkoski com Obenaus, que era o sócio do Dionísio na época, que foi o fundador. E ela veio até o início dos anos 2000 crescendo muito. Então foi provavelmente na época uma das maiores de toda a região aqui de terraplanagem, de pavimentação, né? E aí faziam muito pavimentação asfáltica, pavimentação em paver também. E na época não havia uma indústria de paver forte aqui. O paver vinha de Curitiba, né? A antiga técnica de Curitiba, que trazia mas uma dificuldade logística, né? A Mask, a Siemens comprando pavimentos lá no início dos anos 2000, né? E aí tinha o mesmo problema que nós, Betonarte, tínhamos, trazer produtos do Rio Grande do Sul. Eles traziam muito do Paraná, de Curitiba, né? A obra, a pavimentação da Rua... Transporte, frete, piora, tal. A pavimentação da Rua 15 de Blumenau é um exemplo que foi um produto que veio de Curitiba. Não tinha, na época, uma indústria com capacidade produtiva e com qualidade. A Rua 15 é a maior rua, a rua mais tradicional daqui de Blumenau. Isso, e foi um case de engenharia da época, né? Então, a empresa Siemens trazia essa parte industrial de fora, só que a dificuldade, Serra de Curitiba, caminhão tombava e atrasava, e aí parava todo o cronograma de obras, né? E aí o seu Dionísio, junto com o filho dele, que se chamava Maicon também, por coincidência, vamos abrir uma indústria. O filho dele chamava o mesmo nome, Michael, que o seu. Exatamente, né? Então, ele era engenheiro civil também, né? Então, houve a ideia, vamos começar uma indústria de pavimentos, mas não para vender paver, mas para ter a indústria para alimentar suas obras, né? Fabricar seu próprio paver com qualidade, para ter ele pontual na obra, né? E para investir ainda mais em execução de obra, não apenas pensando no paver, né? E o paver é uma grande evolução de todas as... Sim, é uma pavimentação realmente que diferencia, bem aplicado, e vai cada vez pegando mais espaço, né? Sim, cada vez maior, pela sua praticidade de colocação, facilidade de manutenção, né? Você vai lá para a Europa, você vê as pavimentações em pisos de concreto, ou em pedras ainda naturais, mas também assentadas em pó de brita, em areia, né? Sim. Pela facilidade de manutenção em vias públicas, em calçadas e tudo mais, né? E porque ele tem um charme também no pavimento, né? Então essa indústria começou lá pelo ano de 2003, se não me engano a história, né? E aí em 2007 houve, né, uma situação, né, do falecimento do Maicon, né, que era a pessoa que estava por frente. 2007 faleceu o filho do seu Dionísio. Que idade ele tinha na época, você lembra? Ele tinha 30 anos, tinha acabado de fazer 30 anos, né? E você tinha que idade naquela época? Eu em 2007, 13 anos, 14 anos, né? Então assim tem um delay geracional. Um delay grande, né? Essa história eu vim a saber depois, mas eu já observava a Mask pela linha do revestimento, uma empresa com uma produção de revestimentos com uma capacidade de entrega nacional, uma marca muito forte, né? E aí, no momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, no dia 1º de agosto, estamos muito perto disso, vai fazer 2 anos que a gente incorporou a indústria, né? Então, foi dia 1º de agosto? Foi dia 1º de agosto a gravação que estamos fazendo hoje. Então está muito perto de dar o nosso aniversário de 2 anos aí da incorporação. Que você conheceu, como é que aconteceu isso? Um pouco antes disso, né, um dia um amigo meu, né, me trouxe uma notícia, olha, eu preciso tomar um café contigo, que surgiu uma coisa muito legal. Eu já tinha comentado com ele o interesse de nós ter uma indústria maior aqui, e aí ele me convidou para um café e ele disse, olha só, tem uma empresa em Blumenau, me explicou, ele disse, eu já conheço, e essa empresa, ela está à venda, a indústria está à venda, e eu acho que tu é o cara certo para conversar com esse pessoal, né? E Michael, você acha que essa venda tem a ver com a morte do Michael? Não, eu acho que é um delay, um delay muito grande, né? Então, o que acontece? Depois do falecimento dele, a empresa ainda se chamava Siemens, o nome mudou para Mask, em homenagem ao Maicon Siemenkoski, então é a abreviação do nome dele, por isso é Mask, né? O nome dele, da pessoa Michael. Depois você vai, com o final da história, entender essa coincidência, essa conexão. E aí as 2 irmãs dele, a Aline e a Alessandra, né, que eram muito jovens na época, acabaram assumindo a empresa deixou de ser terraplanagem, foi vendida e seguiu sendo uma empresa de pré-moldados, de paver, né, de pisos, né, e uma referência na época, né, então as 2 irmãs muito jovens ainda, a Aline é arquiteta, especialista em materiais, né, cuidando da indústria, e a Alessandra administrativo, comercial. Então essas 2 meninas na época, né, em 2007 assumiram, o pai, Dionísio, acabou saindo do negócio anos depois, e elas
elas tocaram essa indústria. Lá em 2012 começou a produção de revestimentos, né? Que na realidade seria a empresa do Michael. Isso. Por esse infortúnio aí, acabou que as meninas seguiram e fizeram essa empresa seguir de 2007 até 2022, quando a gente se conheceu e teve essa aquisição, né? Então a empresa veio crescendo o mercado de paver, né? Era uma referência na época, né? Por muitos anos. Ainda hoje é, né? Mas digo em relação a volume também, poucas empresas concorrentes na região, né? Que então cresceu muito. Só que o objetivo delas não era fazer paver, né? Assim como a Betonarte, fazer coisas diferenciadas, exclusivas, né? Sim. Então se lançou os revestimentos, né? A Mask se tornou a empresa hoje mais premiada nacionalmente com revestimentos cimentícios, né? Peças exclusivas, efeito 3D, assim. A gente tem hoje quase 20 modelos que são exclusivos e patenteados da Mask no Brasil, né? Criados pela Aline, né? Que é arquiteta, criadora, especialista em materiais, né? Ela é uma das irmãs, exatamente, né? E é a criadora das ideias. Ela é a criadora dos produtos. Dos pavers diferenciados. Isso, dos produtos diferenciados, dos revestimentos, né? Então, sempre uma busca por tecnologias novas, melhorias. Então, uma empresa, dificilmente tu encontra uma empresa nesse ramo de construção tocada por mulheres exclusivamente, né? Então, assim, com um olhar de acabamento, de arquitetura, de design, né? Uma coisa mais fina, que é o bruto do paver, né? Então, se tornou uma empresa que a gente olhava e admirava muito por ser diferente, né? Por fazer coisas diferentes, né? E ter esse olhar de design e de acabamento, não simplesmente volume, produção, né? Então, porque a mulher sempre é meticulosa, né? E elas continuavam naquela época sozinhas, exatamente, tocando uma empresa, uma indústria com 20, 30, 50, 60 homens na produção, administrados 100% por mulheres, né? Então, e o clique desse negócio você vai ver no segundo bloco. Eu falei, o Michael iniciou com a Betonarte, depois nós vemos agora a incorporação da Mask. Segundo bloco eu volto aí com um bate-papo e você vai conhecer um pouco das obras e também dos produtos que a Mask faz aqui para todo o Brasil. Não sai daí, eu volto já.